Fala galera, hoje eu vim falar sobre uma ferramenta de auditoria que a gente pode utilizar aqui para manter o controle das alterações, da criação das nossas entidades em banco de dados. A biblioteca aqui hoje vai ser o Hibernate Inverse. Ele é uma biblioteca que serve aqui para auditoria. A gente encontra aqui a especificação dela aqui no próprio site do Hibernate, o caminho correto. Você pode vir em Hibernate ORM, Documentation, escolher a versão, e aqui a gente vai ter o Inverse, mas aqui no User Guide a gente vai ter o menu lateral aqui, Inverse. A partir desse ponto ele começa a explicar que para o Inverse funcionar você precisa de duas coisas. É ter o jar, no nosso caso para projetos Maven a gente basta adicionar a dependência do Inverse, Hibernate Inverse, e a tag audited nas nossas entidades. Então, a partir disso, ele já começa a trabalhar dentro do nosso projeto. Esse aqui é um exemplo de como a gente pode mapear a nossa entidade. Então, aqui nós temos uma entidade Customer, que ela vai se refletir em uma tabela do banco de dados, e aqui a anotação audited do Inverse. Aqui é um exemplo de como o Hibernate gera a nossa classe, a nossa tabela lá no banco de dados. Isso aqui costuma aparecer no log. Então, nós vamos ter a criação da tabela Customer, e o Inverse vai criar aqui uma tabela de auditoria, espelhando o modelo aqui da Customer, com dois campos a mais, que é o Have e o Have Type. Vai criar a tabela Have Info, e a associação das duas tabelas, de auditoria com a Have Info. Aqui é um exemplo de persistência. Então, quando a gente preenche o nosso objeto e persiste no banco, ele vai fazer, por exemplo, um insert na tabela Customer, vai fazer um insert na tabela Have Info e um insert na tabela Customer Audit. Na tabela de auditoria, ele vai trazer as informações do estado da nossa entidade naquele momento e vai trazer também a referência da Have Info. E aqui, ó, o último campo, revisão 1, valor 1, o valor da nossa revisão. Vamos para a prática. Uma coisa interessante que eu observei aqui, enquanto estudava, que as configurações do Inverse, do Hibernate Inverse, quando a gente vem para o Quarkus, muda um pouco, tá? Eu vou mostrar um pouco. Aqui, eu já iniciei um projeto, mas aqui o que eu utilizei foi basicamente o Jackson, Restis Jackson, Hibernate ORM, Hibernate Panache, Hibernate Postgres, Hibernate Postgres não, a lib de conexão com o banco de dados do Postgres, JDBC Drive, JPostgres. Também utilizei aqui o Quarkus também já tem o Hibernate Inverse. É o que a gente vai usar. E para aparecer o Swagger tudo certinho, OpenAPI. Smaller OpenAPI. Com essas a gente pode gerar aqui o nosso projeto e fazer o download do zip. E abrir lá na nossa IDE. Projeto iniciado, eu já tenho ele iniciado aqui, inclusive com um código iniciado. Eu imaginei um modelo aqui de marcação, por exemplo, marcação de ponto.
Então a gente teria a pessoa marca o ponto e vem com algumas informações como a data em que o ponto foi marcado, a hora, a indicação, isso aqui se reflete em saída ou entrada, o autor e o detentor. O autor é quem realizou aquela marcação, o detentor é a quem aquele ponto se refere. Eu poderia ter usado aqui, por exemplo, o funcionário. O ponto é de um funcionário, mas quem marcou o ponto, de repente, foi o supervisor dele. Ou quem fez a alteração ali do registro do ponto. Então é nisso que a gente vai trabalhar. Aqui nós temos um controller, que é onde nós temos os nossos endpoint REST. Então nós temos um post para persistir a nossa entidade, um list all, um update e um delete. Eu vou iniciar esse projeto aqui para mostrar como ele está funcionando. Então nós executamos mvn quarkus dev. Aqui nós vamos acessar localhost. Aqui, swagger UI. Então nós temos aqui os nossos endpoints, os nossos verbos HTTP. Se eu vier aqui no get para listar todos, está vazio no momento. Por quê? Eu adicionei a propriedade para dropar e criar a tabela. Então ele dropou e criou. Aqui está como ele criou a tabela marcação, a tabela marcação auditoria e a tabela heavy info. Por que, que a minha tabela de marcação de auditoria aqui ela está com escrita auditoria e diferente de audi? Não é coisa do Quarkus, tá bom? Aqui de diferente tem o sufixo da tabela, o campo, agora eu esqueci o tipo da revisão e aqui acho que é a revisão mesmo. São esses parâmetros aqui que eu estou mostrando na tela. A gente tem, diferente do Hibernate, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, o do sufixo é org.hibernate inverse audit table suffix. No Quarkus ele muda, não começa com org hibernate. Ele muda para Quarkus hibernate inverse audit table suffix. Outro ponto é que ele não usa underline aqui para separar as palavras. Então, às vezes a gente acha que é só adicionar o Quarkus aqui no início da propriedade e não é. Eu percebo que aqui ele difere com hífen, separando as palavras com hífen, enquanto que no Hibernate Inverse ele separa com underscore. Então, às vezes você programou um sufixo, que nem eu fiz, e não está mudando lá na hora de criação da tabela. Pode ser esse o ponto, tá? Prestar bastante atenção e tentar pegar direto do Quarkus. Eu vou deixar o link aqui do Quarkus com as configurações do Inverse. A gente consegue obter as configurações do Inverse. É este aqui, ó. Você vai acessar o link de configurações do Quarkus de propriedades, vai pesquisar, dar um Ctrl F, pesquisar por Inverse. E aqui você vai ter quais são as propriedades que configuram o Inverse da forma correta. Sufixo, prefixo, campo de revisão, é esse aqui que eu alterei. Então eu alterei o sufixo, que é o complemento aqui do nome da tabela de auditoria. O tipo, então é uma operação, no meu caso é uma operação, já explico melhor esse campo. E o nome do campo de revisão. Coloquei como revisão mesmo. Esse campo operação é referente ao tipo de alteração, ao tipo de operação aqui do próprio Inverse. Deixa eu mostrar aqui. Nesse campo ele vai adicionar um desses valores aqui, é o RevType.
Ele vai adicionar o valor 0 quando a gente estiver adicionando um novo registro, no valor 1 quando a gente modificar e o valor 2 quando a gente deletar um registro. Então, como eu já tenho aqui a minha entidade, deixa eu mostrar como ela está funcionando. Eu aproveitei para conectar aqui no banco de dados. Eu conectei no banco certo. Eu acho que eu não conectei no banco certo. Deixa eu só verificar. Inverse. Que são as minhas configurações que no Application Properties estão como variáveis de ambiente. A gente pode adicionar no arquivo .env na raiz do nosso projeto, na pasta raiz do nosso projeto. Aqui eu sei o banco que eu estou tentando conectar, a porta, endereço. Vou tentar essa conexão aqui, Postgres. Meu database, localhost, porta 5432, database Hibernate, underscore db. Usuário Hibernate, senha Hibernate. Lógico que isso aqui é na minha máquina porque eu já tinha configurado. Conectando. Conectado. Beleza. Então aqui nós temos as nossas tabelas. Se eu tentar realizar uma busca, na tabela marcação, por exemplo, Ctrl Enter, eu não tenho nenhum registro, e na tabela marcação editoria, Ctrl Enter, também não tenho nenhum registro. Beleza. Vou realizar um post e adicionar um registro dentro da nossa tabela. Vou remover o ID que não precisa, é esperado nulo. Data. Aqui na hora é interessante. O OpenAPL adicionou a hora nesse formato, mas aqui na minha entidade, né, na minha moda, no meu modelo, eu defini que ele tem o formato com 2 caracteres para hora, um separador de 2 pontos, 2 caracteres para minuto, separador de 2 pontos, e 2 caracteres para os segundos, fugindo desse padrão. Então aqui eu vou adicionar como instalar. Entrada, autor. Vou colocar o Flávio e o ponto do Flávio. Então o próprio Flávio registrou um ponto, uma registro de entrada no ponto dele. Vou executar. Com sucesso, recebeu o ID 1. Ok. Se eu vier agora listar todos, eu tenho aqui a lista, somente um registro, o de ID 1, que é do Flávio registrando a entrada dele mesmo. Se eu vier agora aqui na marcação, eu tenho um registro com uma indicação 1. Se eu vier aqui na de auditoria, eu tenho o meu ID de revisão e tenho a minha operação. A operação, como eu falei, é o tipo de operação que estamos realizando aqui no banco. Então, como eu criei esse objeto agora, eu fiz um insert, ele adicionou com a operação do tipo 0. Esse 2 é a minha revisão, ou seja, eu consigo saber quando essa alteração... Eu sei aqui o que foi realizado. Foi uma inserção de um novo registro com o autor Flávio, com o valor de data com 2020, 13 de 1 de 2022, detentor foi o Flávio. Então, nesse registro eu sei como ele estava, como ele foi adicionado. E aqui eu consigo ver a revisão. Na revisão tem informação na minha tabela Rev. From Rev Info. Na tabela Rev Info a gente tem informação de quando foi realizada essa revisão, no caso, inserção.
Então, a revisão 2 foi realizada nesse tempo aqui. Esse é um timestamp. Beleza. Agora eu vou editar. Eu vou pegar aqui nossa entidade, vou fazer um put, ou seja, vou atualizar. Opa. Eu preciso do ID. No caso de atualização, eu preciso do ID. No caso de inserção, ele não tem ID porque vai ser adicionado automaticamente, pelo menos nessa estratégia aqui. Então, o detentor ainda vai ser o Flávio. Eu vou editar o ponto do Flávio. Só que quem editou, digamos que foi o supervisor. Então, nesse caso aqui, a Sheila editou o ponto do Flávio. Ele disse que entrou a 1h45, quando na realidade entrou 1 hora depois, tentando ganhar 1 hora aí a mais. Então, a Sheila vai lá e no serviço e atualiza. E tcharam! Erros. Deixa eu dar uma olhada. Bom, de volta aqui, o que aconteceu foi interessante. Ele deu falha aqui na parte de atualizar. Vou mostrar algumas coisas interessantes que eu queria mostrar mesmo. Onde pode acontecer falha, tá? Então aqui eu adicionei a dependência do Panish. Então, para simplificar aqui as nossas carries, aqui temos um update, onde eu passo os campos que eu quero que seja atualizado, o where, e aqui eu preencho. Tudo bem. Então aqui eu vou fazer novamente o insert, o post, fazendo insert na base de dados, sem o ID. Se colocar o ID ele dá erro. Como eu reiniciei o projeto, ele vai zerar as tabelas, prontinho, recriou as tabelas, vai ser o registro de volta. Tanto que ele é o registro 1. Eu vou pegar o registro 1, e vou adicionar aqui no post, eu vou atualizar esse registro no put. Então, registro 1, que o Flávio registrou. Confirmando aqui no banco, na marcação, eu só tenho um registro, na auditoria, também um registro que é do tipo 0, que é a adição. Eu vou atualizar sem alterar os dados. Tá ok, para ele aqui foi ok. Na auditoria, dou um Ctrl Enter, não tem um novo registro e não mudou nada aqui. O que eu vou fazer agora é alterar os dados. Como a gente dá Ctrl S, eu vou executar. Aqui na minha tabela de marcação mudou, alterou, e na minha tabela de auditoria não mudou, não adicionou novo registro indicando que eu tive alteração. Isso é um ponto que eu observei aqui quando eu estou usando o Panache. Então, o que eu fiz? Eu não utilizei o Panache. Vou comentar esse trecho. Eu também tentei aqui utilizando HQL, criando uma query aqui criando a query aqui com o Entity Manager. Então, o repositório ele disponibiliza aqui o Get Entity Manager, Create Query, e eu tentei fazer o update da nossa entidade, setando os campos, deixando alterar somente os campos autor, hora e data. E executando o update. Ele também altera a tabela de marcação, só que ele não altera a tabela de auditoria. Então aí ele não serve para a gente também. Eu consegui, através do merge, Entity Manager com o método merge. Então, quando eu altero, ele consegue aqui, o Inverse percebe que eu alterei e altera lá na base de dados, adiciona o registro da minha tabela de auditoria. Como eu alterei o código, ele vai
apagar a tabela assim que eu tiver alguma alteração. Então eu vou adicionar novamente o nosso registro. Ok, ele apagou a tabela. O meu registro é o 1. Como aqui eu já estava para alterar 1, primeiro eu vou, sem alterar os dados, teste, executei. Então na minha tabela de marcação, Flávio registrou seu próprio ponto e não teve alteração aqui na minha tabela de auditoria. Mudando, eu vou mudar a hora e vou mudar o autor. A Sheila mudou o ponto aqui do Flávio. Executando, eu tive a alteração refletida aqui. Na minha tabela de marcação, eu tenho a alteração, teve o update. E agora na minha tabela de auditoria, eu tenho uma operação do tipo 1. O tipo 1, conforme lá a tabela do Hibernate, Inverse. Conforme aqui a tabela do Inverse, o tipo 1 é uma modificação, um update. E aqui são os valores, não? Os valores que o meu objeto, a minha marcação, ficou com essa revisão. Então, nessa revisão, esses foram os valores. Ele foi criado com o Flávio registrando seu ponto como 2h45. E aí a Sheila alterou o ponto do Flávio com 1 hora a mais. Basicamente, esses são alguns pontos que o Embers tem a oferecer. Então, como sempre, documentação é mais fácil do que, inclusive, vídeo no YouTube. Então, aqui temos o... Eu vou deixar no link aqui na descrição das configurações do Quarkus. Vou deixar o link do guia aqui do Embers. Lembrando que há diferenças entre, pelo menos nas configurações aqui, entre o Embers e o Hibernate Embers e o Quarkus Embers. Para as considerações finais, o que eu observei foi um pró é que é fácil configurar, como ele mesmo diz aqui, basta você ter a dependência no seu POM. Então, Ctrl F, Inverse. Aqui nós temos a dependência, basta ter a dependência. E na nossa entidade, a gente marcar com a anotação audited, ele já passa a considerar essa uma tabela auditada. A configuração é muito fácil. Entender o que se está configurando, o que se vai ter lá na tabela de auditoria no fim também é fácil de entender. Então é super legal. E um ponto ruim é que pelo menos eu não consegui fazer update com o Panache. Assim como eu também não consegui aqui com o próprio HQL, tá bom? Eu vou disponibilizar esse código lá no GitHub e vocês vão ter os dois exemplos aqui. Atualizando só não afeta o auditoria. Outro ponto que não recomendaria o uso do Embers é se você tem um processo de alto desempenho. Então imagine que você tem 100 mil requisições por minuto num serviço. Então talvez não seja o caso de você... Talvez não seria o caso de você utilizar o Embers. Porque a cada insert ou update na sua base de dados vão gerar pelo menos 2 operações SQL. Então no caso aqui, quando eu fiz o update em marcação, ele executou um select e mais um insert na tabela de revisão, inserindo no momento daquela revisão, e fez um insert na tabela de auditoria. Então, aqui a gente tem, para uma operação, ele fez mais outras 3. Então, para uma aplicação de alto desempenho, você vai amarrar o seu desempenho
vai consumir mais rede, vai ter um maior processamento ali do banco, então não acredito ser não recomendaria, tá bom? E basicamente é isso, mais um pouco de Quarkus, agora com o Inverse. Aproveitem a documentação oficial, tanto do Quarkus quanto do Inverse. As duas são boas ali para trabalhar em conjunto. O que eu não entendi na documentação do Quarkus ou falta, tem na do Inverse. Só mudam, principalmente o que muda ali é as configurações, mas sabendo isso agora, vocês vão tirar de letra, tá bom? Espero aí que ajude vocês em projetos que vocês tenham uma necessidade de auditoria para classes, para um cenário mais simples, onde não tem tanto volume de dados. E até mais.